desfazendo o pré-milenismo e, consequentemente, o dispensacionalismo. Em 1 Coríntios 15, Paulo discute a ressurreição dos mortos como um evento central para a fé cristã. Ele argumenta que a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição futura dos crentes. Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, então a fé em Cristo ela é inútil e os cristãos ainda estão em seus pecados. Paulo também menciona que Cristo deve reinar até que todos seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando isso acontecer, Cristo entregará o reino a Deus Pai, marcando o fim do reino de Cristo como mediador. Essa interpretação pode ser vista como incompatível com a visão pré-milenista, que acredita que Cristo reinará fisicamente na Terra por 1000 anos, antes do julgamento final. A visão de Paulo sugere que a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são eventos que ocorrem no fim dos tempos, após o reinado de Cristo. O silogismo como base no texto de 1 Coríntios para argumentar contra a visão pré-milenista. Premissa 1. A ressurreição dos mortos e a destruição da morte ocorre no fim dos tempos, após o reino de Cristo. Em 1 Coríntios 15, 24 ao 26. Premissa 2. O pré-milenismo afirma que Cristo reinará fisicamente na Terra por 1000 anos antes do julgamento final e da ressurreição dos mortos. Conclusão, portanto, se a ressurreição dos mortos e a destruição da morte ocorrem no fim dos tempos, após o reino de Cristo, a visão pré-milenista é incompatível com a sequência de eventos descritos em 1 Coríntios 15 por Paulo. Mais uma vez, silogismo. Premissa 1. Paulo afirma que Cristo deve reinar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Após isso, Cristo entrega o reino ao Pai, marcando o fim do reino de Cristo como mediador. Premissa 2. A visão pré-milenista sugere que Cristo reinará fisicamente na Terra por 1000 anos, antes do julgamento final e da ressurreição dos mortos. Conclusão. Se a ressurreição dos mortos e a destruição da morte ocorrem no fim dos tempos, então, consequentemente, a visão após o reinado de Cristo, então a sequência de eventos descrita pelo pré-milenismo não se alinha com o que Paulo descreve em 1 Coríntios 15. Então nós vemos vários problemas. Há alguns pré-milenistas que vão afirmar que Paulo está se referindo à destruição da morte, então ele está se referindo quando a morte é destruída no lago de fogo. Porém, o texto ele é soterologicamente focado na obra de Cristo em redenção dos crentes. Em um verso, Paulo diz assim: assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo, se referindo à ressurreição dos mortos, porque os coríntios estavam negando a ressurreição dos mortos. Então Paulo está falando que a morte é vencida com a ressurreição dos mortos. É sobre isso que ele está falando. Isso se dá no final daquilo que Paulo chama de reino de Cristo, o que não pode ser diferente do que João chama de reino, onde a ressurreição acontece no começo. A consequência lógica é que não tem como você ser pré-milenista, portanto não tem como ser dispensacionalista. As únicas duas escolas que restam agora é o amilenismo ou o pós-milenismo, sendo o amilenismo dissonante com as promessas de vitória do Evangelho no mundo, de vitória do Evangelho e da expansão do Evangelho, na expressão do reino de Deus. Então, consequentemente, você deveria abraçar a visão pós-milenista e não a visão amilenista e muito menos a visão pré-milenista ou dispensacionalista.